Yuri, eu não gosto de apresentar, eu prefiro que você se apresente, né? Todos que eu convido aqui para conversar um pouquinho comigo, eu peço para que fale um pouquinho, né, de ti. Então, quem é o Yuri? Tá bom. Eu nunca sei direito como me apresentar, porque a gente pode. Cada vez que eu me apresento, eu escolho diferentes detalhes, né? A gente sempre faz escolhas, né? Do que a gente expõe Sim, sobre nós mesmos. exato. Mas basicamente eu sou um ser humano e em busca de paz. Eu sou um ser humano em busca de paz, assim como você, assim como Uhum, todas as pessoas, né? Muita gente está em busca de paz, mas não sabe, não se exato. encontrou ainda com essa busca. Mas bom, sou pai, tenho dois filhos, moro em Campinas agora, né? Morava em Camanducaia, sul de Minas, até um tempo atrás. Tive que vir para Campinas por conta de um tratamento de saúde do meu filho. E sou mediador. Um dos meus rótulos é, né? Um dos meus carimbos é mediador, porque né, eu trabalho com mediação extrajudicial atualmente. Eu já fiz mediação judicial durante um tempo. Hoje em dia eu trabalho só com mediação extrajudicial. Principalmente com casais casados, querendo melhorar o seu relacionamento, sua convivência, como também casais ex-casados em divórcio, que eu sei que é uma das Uhum, suas especialidades também, eu vejo sim. muito você falando disso, então a gente pode até enveredar por esse campo aí, se você quiser. Sou facilitador de comunicação não violenta e é uma área que eu estudo muito. A Uhum, comunicação, sou comunicólogo, minha formação original é de comunicação social. Então, esse é um tema muito vivo na minha vida. A comunicação, a investigação diária a respeito da qualidade da comunicação, de como é que isso pode conectar, como é que isso pode pacificar, como é que uma boa uhum. comunicação pode resolver muitos problemas de convivência. Então, é um campo infinito de investigação para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. É interessante, Yuri, quando você traz a sua fala, veio para mim assim, a gente fala muito em comunicação, né? E desde pequena a gente aprende a falar, né? Só que a gente não aprende a se comunicar de forma assertiva, né? Então eu penso que essa interlocução, eu saber ouvir o que o outro fala, não de uma forma que eu receba isso de forma agressiva contra mim, né? Então, quando eu tive o contato com a comunicação não violenta como ferramenta, né, de apoio para poder interligar, né, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu percebo, foi assim um divisor de águas. Lógico, eu estava falando com a Gil aqui antes de você entrar, que é um exercício diário, né, uma observação diária. Então, assim, queria escutar de você, né? O que é comunicação não violenta, as bases dela, como que eu posso aplicar isso no dia a dia, principalmente nas relações familiares, que é o tema que mais me apaixona, né? Que é o que é justamente o que eu gosto de trabalhar. Legal. Bom, vou falar um pouco, mas eu quero te ouvir também, tá? É uma troca. É, vamos bater no papo. Mas assim, a comunicação não violenta, assim como outras práticas, por exemplo, a constelação familiar, que eu sei que você Uhum, estuda também, assim como outras práticas, tá? Ela pode ser vista tanto como uma técnica, quanto como um caminho de desenvolvimento, um caminho de vida, uma prática pessoal, algo que a gente incorpora na nossa maneira de ser, tá? uhum, Então, as técnicas que o Marshall Rosenberg é a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, que batizou, que deu esse nome e que transformou numa estrutura, né? Que trouxe uma série de conhecimentos, de investigações que ele fazia a respeito do relacionamento humano, a respeito da paz, da violência. Ele sistematizou de uma forma muito didática, que inclusive quem quiser tem um livro dele que é bem aqui. assim, esse aí, esse aí. É uma leitura obrigatória, tá? Muito bom Uhum, esse livro. Só que é muito mais que isso, né? E então tem muita gente que se refere à comunicação não violenta usando os quatro passos, né? Que é uhum, observação, sentimento, necessidade e pedido. uhum, Isso
depois que eu li o livro, que eu entrei em contato com profissionais mais experientes, com treinamentos de comunicação não violenta que eu já tive a oportunidade de fazer, eu comecei a me aprofundar mais, eu vim a entender que isso é um modelo muito útil para a gente tomar consciência, para a gente exercitar, para a gente entrar em contato com aquilo que nos conecta, tá? Sim. Mas a gente colocar em prática essa postura pessoal de conexão com o ser humano, de empatia, isso não depende necessariamente da gente seguir um passo a passo, da gente seguir esse modelo. Ele é só um modelo que nos ajuda, que nos apoia, tá? Então, assim, a essência, se eu for responder em poucas palavras, qual que é a essência do legado que o Marshall nos entregou, né, com a comunicação não violenta, é a gente se conectar uns com os outros no nível das necessidades humanas. Essa é a essência, esse é o coração da comunicação não violenta. Uhum. A gente adquirir a habilidade, desenvolver uma habilidade de nos conectarmos uns com os outros no nível das necessidades. E isso, né, que o título que a gente deu para essa live é a CNV na mediação. Exatamente. Né? Então, trazendo, que a gente poderia falar de vários contextos, né? A comunicação não violenta, a gente pode tratar de várias formas, tem vários tipos de abordagem, de cura, inclusive, cura emocional, é muito bonito mesmo. Mas, trazendo assim, a gente tem que fazer um recorte para conseguir fazer uma live minimamente que seja útil para as pessoas, né? Então, a gente tem que fazer um recorte do tema. Então, trazendo para esse tema da mediação, de como trazer a comunicação não violenta para a mediação de conflitos, a essência é isso, é a gente conseguir trazer as pessoas, chamar as pessoas, convidar as pessoas para se conectarem umas com as outras no nível das necessidades humanas. E aí, tem alguns recursos da comunicação não violenta que nos ajudam a fazer esse trabalho, como mediador, tá? O primeiro é a gente distinguir, a gente tem que fazer algumas distinções que são muito importantes. Uma distinção que eu acho muito importante na comunicação não violenta é a diferença entre julgamento e observação. Sim. Que é a coisa que mais acontece nos conflitos, nas dificuldades de relacionamento, nas dificuldades de convivência, é quando as pessoas não sabem discernir o que é fato concreto, observável, inquestionável, que realmente é uma realidade, não tem como dizer que não é aquele fato. Exato. Esse é o fato, é seu. Outra coisa é como eu vejo aquele fato, como eu interpreto aquele fato, as conclusões que eu tiro com base naquele fato que eu percebi, né, com base nas percepções que eu tive daquele fato, né? Como que eu os meus valores, né? Como que eu interpretei na minha cabeça, cabeça, tá? No nível mental, como é que eu interpretei no nível mental aquela atitude daquela pessoa. E aí, e esse é um exercício de longa caminhada, tá? Essa distinção entre fato e julgamento, porque a gente não é que a gente na comunicação não violenta defende que nós não devemos julgar. Não é isso. Eu não digo isso. A gente julga o tempo inteiro, a gente aprende isso, né? Mas a gente precisa separar. Eu não digo isso e nem vejo outros facilitadores, outras pessoas dizendo. Assim, eu acho que é uma coisa muito comum esse entendimento. Que não é que a gente se coloca no lugar de não julgar completamente, porque é impossível, como você falou. É a gente tomar consciência dos nossos próprios julgamentos, perceber que eles acontecem, perceber eles acontecendo em tempo real. Sim. E a gente saber
fazer essa distinção na hora do conflito. Ou talvez não na hora do conflito, mas depois, quando a gente está remoendo, quando a gente está lidando com aquele sentimento decorrente daquele conflito, do que a pessoa fez, do que a pessoa deixou de fazer, e a gente perceber aquele sentimento que acontece na gente, aquela raiva, muitas vezes, e a gente perceber que aquela raiva que todos nós estamos sujeitos a sentir em alguns momentos, ela não é consequência da atitude do outro. Ela é consequência do que passa na nossa cabeça com base no que o outro fez. Ou seja, das análises, das interpretações, dos julgamentos que a gente faz, que basicamente implicam um erro no outro, de que o outro está errado, de que foi errado o que o outro fez. Isso, misturado com uma carga emocional, com as necessidades não atendidas nossas, é que junta num bolo e cria, né, a raiva dentro de nós. Sim, né? Então, sim. a gente perceber essa dinâmica, tudo isso eu acho muito interessante porque é algo muito humano, muito de sensibilidade, de autoconhecimento, sabe? Então, eu estou falando algumas coisas, mas tem outras coisas também, tá? Mas é isso que é a comunicação não violenta, essa investigação que a gente faz na prática, no dia a dia, nos nossos conflitos, nas nossas convivências, e aí a gente adquire, com esse aprendizado pessoal, a gente adquire condição de agir profissionalmente, ajudando pessoas em conflitos também. Exato. Exatamente isso. E quando você fala isso, eu consigo perceber dois universos. Me corrija se eu estiver equivocada, tá, Yuri? Mas, por exemplo, a gente tem a figura do facilitador, então, por exemplo, a gente, enquanto mediador, enquanto, sei lá, advogado, não importa a função que você esteja, né? Mas você está auxiliando as pessoas no diálogo, que você não está misturado com as emoções que aquelas pessoas estão vivendo no conflito. Então, você tem uma percepção, né, de poder fazer esse afastamento desses julgamentos e fazer a observação do fato. Ontem eu tive uma situação como essa, numa mediação. Eu falava para a pessoa, veja, eu não estou aqui julgando o senhor, eu só estou constatando um fato. Esse fato existiu, e aí foi assim, aconteceu dessa forma mesmo, né? Era a ausência de pagamento de pensão. Então eu falava para ele, eu não estou julgando se o senhor está certo ou errado, porque o senhor deixou de pagar. Eu só estou constatando que esse fato existiu. Como é que a gente pode resolver essa situação que aconteceu? Agora, a gente sabe também que quando a gente está envolvido nas emoções de um conflito, o exercício é muito maior, né? Uma coisa é você ser o facilitador, que tem a técnica aí para poder aplicar e poder entender do não julgar, e outra é quando as partes estão envolvidas, né? A gente mesmo, às vezes acontece, de estar envolvida emocionalmente no conflito. Aí eu acredito que o exercício da comunicação não violenta é muito maior, porque a gente precisa se perceber. E aí, nessa sua fala, o que me traz é a necessidade realmente da gente estar presente. Não é isso? A presença, né, total naquilo que está sendo falado. Seria isso? Tem muito a ver isso que você está falando. E realmente é muito mais desafiador para alguém que está vivenciando aquela situação, que está vivenciando aquelas emoções. É mais difícil para ela ter essa clareza de distinguir as coisas, de olhar de uma forma objetiva os fatos. É mais difícil do que para alguém que está de fora. Por isso que, em muitos casos, é recomendável pessoas que estão com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de tomar uma decisão, de encontrar uma solução para um impasse, né? Casais em divórcio, decidindo sobre pensão, ou decidindo sobre em que escola tu vai colocar o filho, ou decidindo sobre qualquer tipo de atividade, onde que vai morar. Tem muitas decisões que pai e mãe separados têm que tomar para ter uma convivência harmônica. E muitas vezes as pessoas têm muitas emoções envolvidas e não têm clareza de por que aquela decisão, especificamente, desperta tantas emoções nela. Às vezes a pessoa não tem essa clareza. Exato. Então é muito interessante contar com um profissional qualificado, um profissional treinado para fazer essa mediação, para fazer essa facilitação do diálogo. Uhum. E uma coisa interessante
é que isso eu já ouvi de muitos relatos, e comigo acontece também, quanto mais eu trabalho com mediação, ajudando pessoas em conflito, mais eu ganho habilidade para lidar com os meus próprios conflitos, porque a gente vê, quando a gente não está envolvido emocionalmente na situação, é mais fácil, né? É mais fácil a gente compreender, pelo próprio lugar que a gente se coloca, ó, meu papel nessa relação que se construiu aqui é de mediador. Isso tem um nome, o nome é mediador. Ser mediador implica em isso e aquilo. Uma das coisas é a imparcialidade, a isenção. Então a gente meio que se coloca nesse lugar. E nesse lugar a gente tem mais facilidade de compreender o lado de um, compreender o lado do outro. E aí é muito interessante, porque cada mediação que eu faço, eu entendo mais o ser humano, eu percebo como é que é a dinâmica do ser humano, como é que às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer a própria responsabilidade, têm dificuldade de reconhecer que a atitude do outro teve uma intenção positiva, as pessoas, porque elas estão muito tomadas pela emoção. Então a gente ganha um repertório e que a gente leva para a nossa vida pessoal também. Com certeza. E quando eu estou lidando com a minha esposa, com os meus filhos, com colegas de trabalho, eu trago esse repertório do ser humano, de compreensão do ser humano, e é mais fácil de eu gerenciar os meus próprios conflitos com as pessoas. É muito interessante isso. É bem por aí mesmo. E você falou das emoções, né? Esse é um dos pilares também da comunicação não violenta. Eu não falei no começo, mas eu falo agora. É um dos pilares da comunicação não violenta. É a gente adquirir um repertório de conhecimento a respeito dos sentimentos. A gente conhecer como que os sentimentos acontecem na vida da gente, como que acontecem na vida das pessoas, como é que os sentimentos provocam reações físicas, sensações físicas, como é que a gente se sente quando a gente se sente frustrado, como é que isso acontece dentro da gente, como é que é a tristeza, sabe? A gente entrar em contato com sentimentos, não só sentimentos desses mais pesados, mas sentimentos também prazerosos, como alegria, gratidão. A gente entrar em contato com esse mundo emocional dentro da gente é uma coisa riquíssima para o ser humano. A gente perceber e saber dar nome, sabe? Saber dar nome, saber denominar os próprios sentimentos, porque a gente ganha um vocabulário, e isso é uma coisa que a gente treina nos workshops de comunicação não violenta, a gente treina isso. A gente treina esse vocabulário, porque tendo esse vocabulário a gente consegue identificar. É que nem quando a gente está na floresta e tem vários tipos de animais, vários tipos de plantas, aí machuca a perna, e tem uma determinada planta que tem um poder cicatrizante. Então, a gente eu estou falando uma coisa que eu mesmo não sou tão bom nisso, tá? Mas eu sei que tem gente que é. Minha mulher é boa nisso. De identificar uma planta que tem tal poder de cura. Sim. Então a gente identifica, dá nome, sabe para que serve. Então a mesma coisa para os sentimentos. A gente sabendo dar nome para os sentimentos, a gente identifica, sabe como é que sabe os cuidados que a gente tem que ter, sabe tratar. E isso que você está falando, Yuri, me recordou do dia do seu workshop, né? Que a gente estava lá e a gente fez a dinâmica. Duas coisas que me chamam assim, muita atenção, me chamaram desde o início, né? E aí, quando a gente fez o workshop, eu falei, nossa senhora, como eu não sei nada, né? Porque você colocou lá aquela lista de sentimento e aquela lista de necessidade. E eu falava, rapaz, eu não sei o que eu sinto. Eu sei o que eu tenho. A emoção é assim, é aquilo da mão gelada com o coração palpitando e tal. Mas como que eu traduzo isso em um nome de um sentimento? E quanto sentimento existe? Porque às vezes a gente fala, eu estou com raiva. Mas não é raiva, pode ser uma frustração. Né? Então tem outro nome.
E a gente não é educado a nominar, a perceber o que é aquele sentimento que você está trazendo. Né? A gente não é educado para isso. A gente conhece, assim, os básicos, os normais, os do dia a dia. A mesma coisa a necessidade. Às vezes você pergunta, né, de forma mais objetiva, o que é que você realmente quer, né, diante ali daquele diálogo que está um pouco mais acalorado, a pessoa não vai saber responder. Né? Muitas vezes ela não sabe. Você não sabe o que eu quero? Como você não sabe o que eu quero? Né? Porque nem ela consegue traduzir esse sentimento, né? E nessa necessidade que ela não está sendo atendida. E isso me chamou muita atenção naquela época. Né? Sou muito grata por você ter feito aquela dinâmica com a gente para poder realmente abrir. E ainda sinto essa dificuldade até hoje. Eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, me entender. Né? Porque eu também só posso ajudar o outro até onde eu caminhei. Né? Então, é por isso que eu digo que é um caminhar, né, diário de autoobservação e observação do mundo como um todo. Né? Não sei se eu estou correta nessa percepção. Né? Não, eu penso assim também. E por isso que é muito importante para um mediador, uma pessoa que trabalha com mediação de conflitos, aprender comunicação não violenta. É muito importante. Para mim, eu fiquei não é impressionado, eu fiquei surpreso, porque eu estava fazendo minha formação de mediação alguns anos atrás na Palas Athena. E é uma formação muito boa de mediação que tem lá. Eu gostei muito. E tá na essência daquela formação a comunicação não violenta e a justiça restaurativa. Faz parte da metodologia dessa formação. E para mim era uma coisa óbvia que uma formação para mediação de conflitos tinha comunicação não violenta. Para mim era uma coisa óbvia. Quando eu fiquei sabendo que muitas formações não têm, eu fiquei surpreso, porque para mim é uma coisa essencial. E aí, isso serve não só para um mediador que está lidando com duas pessoas em conflito, que é o modelo convencional de mediação, como, por exemplo, um advogado que está recebendo um cliente que vem com uma demanda, né, vem com um pedido, vem querendo seguir um caminho já pré-definido por ele, pelo cliente, de como ele quer resolver a situação com relação à outra parte, com quem ela tem um conflito. E o que acontece, geralmente? E eu já vou falar um outro componente importante da comunicação não violenta. Certo. A pessoa já vem com uma estratégia pré-definida de como que ela vai resolver aquela situação. E se o advogado não tem essa sensibilidade de identificar quais são as necessidades humanas que estão por trás daquela estratégia que a pessoa está adotando, o que o advogado faz? Ele já vai querer buscar no seu repertório jurídico o que ele pode fazer para atender aquele pedido. Só que o que acontece? Muitas vezes, aquele pedido que a pessoa traz, que já é uma estratégia pré-definida, não vai se harmonizar com as estratégias possíveis e aceitáveis para outra parte. Então não tem solução. Não tem solução. Vai ficar um advogado defendendo uma parte, o outro advogado defendendo outra parte, o juiz vai ter que tomar uma decisão que não vai resolver a situação. Aquele conflito vai resolver o processo, mas aquele conflito vai permanecer. O conflito permanece. Então, qual que é assim, o ganho? Qual que é o ganho de qualidade do trabalho de um advogado ou de um mediador que quer ter uma atuação pacificadora, verdadeiramente pacificadora? Ele precisa compreender e ajudar o seu cliente a compreender as necessidades por trás daquele posicionamento que ele traz. Então, isso pode ser feito através de uma investigação. É uma investigação. O profissional tem que ter uma postura de humildade, de não achar que ele sabe. Não partir da premissa de que ele não sabe. Saber, né? Isso é uma das ordens da ajuda, né? Que o Bert Hellinger observou e ensinou, né? É uma das ordens da ajuda. Essa postura do não saber.
Quer dizer, não sei se é esse nome que ele dá, mas eu sei que é isso. Eu falo assim, não sabendo. Eu não saber. Então, eu não sei, parte da premissa, essa é a postura fenomenológica do não saber. Eu não venho com uma carga prévia de conhecimentos. Ah, ele está assim porque ele precisa de tal coisa. Não. Eu posso ter um palpite, eu posso ter uma hipótese, eu posso ter uma impressão, mas eu valido com a pessoa. Eu posso sugerir, olha, será que você está querendo isso, 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 porque na verdade você está querendo mais. Eu vou dar um exemplo. Tá. Será que você está querendo reivindicar essa pensão do pai do seu filho? Porque na verdade você quer manter um vínculo, você quer garantir que o pai dele tenha uma presença na vida do seu filho, que você não quer que ele suma, você quer que ele tenha uma presença, uma forma que você está encontrando é que ele tenha um pagamento de uma pensão. Então, às vezes a gente vai perguntando e vai ajudando a pessoa a chegar num nível mais profundo da necessidade por trás daquele pedido. E pode ser que aquela mãe, no fundo, não precise daquele dinheiro. Ou pode ser que ela precise, mas não precise tanto, sabe? Ou pode ser até que ela precise tanto, mas que essa composição dos valores do orçamento possam ser encontrados de uma forma criativa, de uma outra forma, que não necessariamente exigindo o pagamento de uma pensão, sabe? Então, despertar esse potencial criativo na resolução de problemas, isso é facilitado quando a gente compreende as necessidades por trás dos pedidos. Então, às vezes, o que a mãe mais quer, eu estou falando a mãe porque é o que é o mais... É mais comum. Mas, ou vice-versa, tá? Sem nenhum preconceito de gênero aqui. Mas, assim, às vezes, o que a mãe mais quer é que o filho tenha a presença do pai. Ou, às vezes, o que a mãe mais quer é sentir um reconhecimento pela dor que ela passou. Por exemplo, o cara fez algumas coisas no relacionamento, ao longo do relacionamento, que ela carrega aquele senso de injustiça. Poxa, eu dei tanto para essa relação, eu abri mão do meu trabalho para me dedicar para os filhos, eu abri mão da minha carreira, e aí a pessoa vai lá e me trai. Então, enfim, ela, na percepção dela, a coisa está injusta. Existe uma injustiça aí. Não está equilibrado. Na percepção dela, não está equilibrado. Porque pode ser que na percepção dele, ele esteja sendo injustiçado. Então, não tem como a gente dizer. Mas, assim, na percepção dela, está injusto. Justiça tem que ser feita. E aí, ela tem que ter uma necessidade. Isso já aconteceu, tá? Sim. Eu fazendo uma mediação, e eu percebi que o que ela estava precisando era ser reconhecida. Era ele reconhecer que como foi sofrido para ela. Como ela sofreu por isso, por aquilo. Sabe? E quando eu ajudei ela na mediação a chegar nessa compreensão, ela se deu conta que era isso que estava movendo ela. Que estava movendo a animosidade dela. De briga, de querer, sabe? Exigir coisas do ex-marido. Ela queria reconhecimento. Era isso que ela queria, sabe? E quando ela se deu conta disso, foi muito interessante. Porque ela se deu conta, ela falou, é bem isso mesmo que você falou. E isso, ela se desarmou. Ela percebeu que aquilo tudo que ela estava reivindicando naquele processo, isso naquela época eu estava fazendo mediação judicial ainda. Aquilo tudo que ela estava reivindicando no processo era por causa disso. Ela estava querendo reconhecimento dele. E quando eu trouxe isso para a mesa, e ela reconheceu, e teve alguns momentos de silêncio. O que é importantíssimo, esse silêncio. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas ele compreendeu. Ele compreendeu. E ela compreendeu também.
E depois ela também não teve uma atitude assim, convencional, de pedir desculpa, de reconhecer, de falar, olha, simplesmente nos minutos seguintes do procedimento de mediação, ela se desarmou, ela se mostrou mais flexível, ela se mostrou mais compreensiva, porque ela entrou em contato com o sentimento dela, com a necessidade dela, e isso ajudou ela a sair do julgamento, da cobrança, da exigência. Daquele posicionamento inicial, né? Que talvez ela nem sabia o porquê, não é verdade? Ela nem sabia o porquê daquela forma que ela estava atuando, né? Agindo contrária a ele. É muito interessante essa questão, quando as pessoas realmente percebem os seus sentimentos e as suas necessidades. E quando você fala isso, Yuri, que a gente leva para o processo, né? A gente sabe que nós, advogados, a gente precisa realmente fazer enquadramento, né, da norma, fato concreto e tal. Mas, às vezes, muitas vezes, principalmente na seara de família, o que está no processo, sentença nenhuma vai conseguir alcançar, porque vai muito além daquela objetividade da lei, né? São questões mais subjetivas, né, mais internas. E quando a gente possibilita esse diálogo entre as partes, e eu costumo sempre dizer que uma audiência de mediação não se faz em 1 hora, né? A gente sabe que o Poder Judiciário precisa de um tempo menor para poder dar vazão a todos os processos. É necessário esse tempo do diálogo e também dessa pausa que você trouxe. Eles fizeram um silêncio. O silêncio também diz muito, né? É um momento que eu me calo para também poder me ouvir, né? E às vezes eu ouvir o outro, que a gente não consegue. No dia a dia, as pessoas já estão automaticamente respondendo, que é justamente sendo reativo àquilo que está sendo dito, não é? E a comunicação violenta auxilia aí nesse caminho da gente tentar evitar ou treinar a perceber as situações para não ser tão reativo, né? E como é que você faz? Como é que você faz como advogada? Eu sei que você tem uma atuação bem nesse sentido mesmo como advogada. Como é que você lida quando você... para trazer as pessoas para procurar uma nova abordagem, para procurar uma forma menos nociva possível ou mais pacificadora possível de intervenção? Hoje, assim, já estudei um bocadinho de CNV, constelação familiar, das técnicas de mediação. Então, hoje, como é que eu faço uma abordagem? Primeiro, eu escuto muito mais, né? Eu só vou escutando, para poder tentar entender o que aquela pessoa está querendo dizer, né? Porque, às vezes, aquilo que você falou no início da nossa conversa, aquela fala inicial, aquele traçado que eles trouxeram, né, aquele script bonitinho para dentro do escritório, às vezes não é verdadeiro. Então, numa segunda reunião, né, você consegue, às vezes até mesmo na primeira, a depender da disposição, né, que esse cliente tenha para poder responder algumas perguntas. Então, você já consegue aí tentar fazer com que ele venha refletir algumas coisas. Mas um segundo encontro, ele é melhor ainda do que o primeiro. Porque você já fez algumas perguntas que esse cliente voltou para casa, refletiu a respeito delas e volta, talvez, com outro posicionamento. Então, eu faço o atendimento assim, fazendo realmente perguntas. É essa busca para entender. E hoje eu abordo muito mais essa constatação do fato, sem trazer meu juízo. Ou uma coisa que eles falam muito assim, como a doutora faria, né? Hoje eu também estou atuando como mediadora judicial. Como a doutora faria? Eu, né, não tenho que fazer nada, né? Não falo desse jeito, mas assim, eu explico para eles, veja, a forma como eu percebo a vida pode ser diferente da forma como você percebe a vida. Eu estou conhecendo um pedacinho da sua história, mas a história toda, quem conhece é o senhor ou a senhora. Então, eu faço eles perceberem e também se autorresponsabilizarem por essa história que eles vivenciaram, né? Então, aí a gente precisa começar a andar neste caminho que, para mim, tem sido mais seguro. E na mediação judicial, é o que eu falo. Muitas pessoas falam assim, mas não teve acordo. Pode não ter tido um acordo naquele momento,
Mas se você conseguir fazer com que as pessoas consigam destravar um diálogo, pode ser que lá na frente eles consigam uma composição amigável. Não necessariamente naquele momento ali na mesa. Então, a minha função hoje, né, lógico, quando eu atuo como advogada, eu vou olhar os interesses do cliente e aí, se for necessário entrar com uma ação, a gente entra. Mas eu estou muito mais hoje no consensual do que no litigioso, né? Então, o que eu tento é justamente fazer essa conexão entre eles. E na mediação judicial, a mesma coisa. Às vezes eu percebo que não tem continuidade mais naquela fala. Naquele momento não é mais possível. Mas e eu demonstro para eles o tanto que a gente conseguiu caminhar naquela audiência. E eu encerro a audiência dizendo para eles, normalmente assim, vocês perceberam como a gente começou, como a gente terminou, mesmo virtual. Né? Então, assim, é realmente tentar fazer com que eles consigam se conectar. E aí, o passo seguinte, se eles conseguirem fazer um acordo posterior, ótimo. E às vezes acontece de fazer na própria audiência. Eu tive sorte grande. Pode falar. Muito legal. Eu acho muito importante, assim, e eu fico feliz de ver que tem... Eu não sou advogado, tá? Uhum. Eu não conheço muito da área jurídica. Mas eu trabalho com muitos advogados, dou curso para advogados também, né? Mas acho muito importante vocês, né, advogados, adquirirem esse leque de possibilidades de intervenção. E vocês darem opções, né, para os clientes. Porque, às vezes, o cliente não conhece as várias opções. O que ele pode... Ele está com um problema. Ele está precisando resolver aquele problema, resolver aquela situação. É uma dor, ele está com uma dificuldade. Então, e às vezes ele não tem conhecimento das várias opções que ele tem, de como lidar com aquela dificuldade. Então, um advogado bem treinado, ele pode compreender aquela dificuldade daquele cliente e oferecer possibilidades. E pelo seu estudo, pela sua bagagem, já fazer é tipo uma consultoria, né? Na verdade, eu acho que vai chegar um momento que na verdade já está acontecendo uma ressignificação dessa palavra, advogado. De qual é o papel do advogado? Porque convencionalmente o advogado, ele pega uma das partes e defende aquela parte, né? Ele advoga para aquela parte. Só que cada vez mais o papel do advogado está se transformando. Sim. Novas pessoas estão chegando no mercado de trabalho, profissionais experientes também estão ressignificando seu papel, sua atuação, muito mais como um consultor jurídico, né? Então, você tem conhecimento das leis, você tem conhecimento de como conduzir os procedimentos legais para resolver algumas questões, mas você não é só isso. Você sabe lidar com o ser humano, você sabe mediar conflito, você sabe aconselhar, você sabe apontar para a pessoa, olha, se a gente seguir esse caminho aqui, as possibilidades são essas e os riscos são esses. Se a gente seguir por esse caminho aqui, as possibilidades são essas, os riscos são esses. Então, seguir um processo judicial tem possibilidades de ganho, mas tem riscos que muitas vezes a pessoa não considera, né? E no relacionamento, riscos emocionais, que tem muito mais importância do que aquilo que a pessoa está reivindicando. Muitas vezes, né? Então, esse é um conhecimento que eu fico muito feliz de ver profissionais do direito buscando. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia buscando. Não só na comunicação não violenta, mas na mediação de conflitos, na justiça restaurativa, na constelação familiar. Pessoas buscando isso, porque é algo que está vivo dentro de tanta gente, né? Esse inconformismo com a maneira convencional de atuação no direito. Essa busca de uma maneira mais pacificadora,
E existem formas, sabe? E é isso mesmo que você fala, porque assim, a gente foi treinado, eu falo, né? Porque quando a gente está na faculdade, na época que eu me formei, não faz muitos anos assim também, não, mas a gente era treinado para litigar, né? Hoje a gente já percebe um movimento de solucionador. Mas para eu poder entender o outro ser humano que está na minha frente, eu preciso primeiro me entender. Né? Eu preciso compreender o quão vulnerável nós somos. Né? E que esse outro que está na minha frente é tão vulnerável quanto eu. E com quem ele se relacionou também é vulnerável. E quando eu consigo perceber essa humanidade que existe no outro, e eu consigo observar sem julgar, pode ser que a gente tenha um ganho muito maior. Né? Tem uma frase de Marshall que ele fala aqui, que eu sempre visito ela. Né? Deixa eu pegar aqui. A empatia está em nossa capacidade de estarmos presentes. Então, quando eu consigo estar presente com o outro, me conectar com o outro, nessa vulnerabilidade do ser humano que somos, existe conexão, existe possibilidade de eu olhar sem julgar. Que essa eu acho que é a tarefa mais difícil da CNV. E mais, é a gente não ser tão reativo para não ir para uma comunicação violenta e agressiva. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Gil que ela fez, que é assim, ó. Como se comunicar com clientes que não pagam, na questão de cobrar sem ser reativo? Então, ela está dizendo que a situação dela é uma situação, vamos dizer, de conflito, mas que ela gostaria de falar, mas não consegue falar. Como utilizar a comunicação não violenta numa situação, por exemplo, como essa? Né, de ter que cobrar o outro. Como é que você colocaria? Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? A Gil. Giliane, é chamada de Gil. Gil. Muito legal, Gil, sua pergunta. E é uma coisa muito interessante que a gente que estuda comunicação não violenta, a gente começa a praticar isso em todas as nossas relações. Sim. Eu me vejo praticando isso que eu ensino, né? Eu me vejo praticando. Falando ensino, parece que eu sou o mestre. Não sou mestre coisa nenhuma, né? Porque para mim também é um desafio diário. Você caminhou assim, mais do que a gente um bocadinho. Aí você está passando conhecimento. Tá tudo certo. Não sei. Eu compartilho da minha vivência só. Mas assim, eu me vejo em conflitos, por exemplo, profissionais com pessoas da minha equipe que eu contratei para fazer um determinado trabalho, ou prestadores de serviço, né, parceiros. E aí, por exemplo, a pessoa não está entregando conforme eu espero. Uhum. Ou seja, a minha expectativa não está sendo bem atendida. Eu posso partir de um lugar de julgamento, de considerar no meu íntimo, na minha maneira de ver as coisas, na minha maneira de enxergar o outro. Eu posso enxergar o outro como errado pelo fato dele não estar entregando da forma como eu acho que seria o correto. E aí eu observo qual que é a maneira com que eu vou me comunicar com essa pessoa, quando eu vou dizer para ela que não tá bom desse jeito. Se eu estou julgando ela pelo jeito como ela está se comportando. E quando eu percebo que eu consigo não entrar em julgamento, e sim entrar em contato com a minha necessidade e com o meu sentimento, e eu consigo expressar isso, ou seja, a necessidade é a mesma. Eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida, e eu quero expressar isso para que o outro me ajude a ter a minha necessidade atendida. Sim. Basicamente é isso, né? Então, como é que eu vou expressar isso? Eu vou expressar de uma forma julgadora, apontando o erro no outro, ou eu vou expressar isso de forma vulnerável? E aí, usando essa palavra que você usou, que também é algo essencial na comunicação não violenta, que é a vulnerabilização. A gente falar de forma vulnerável, sem dizer que o outro está errado, mas dizer como é que aquilo está nos impactando. Então, por exemplo, se eu sou um advogado e tem um cliente que não está pagando,
que necessidade minha que não está sendo atendida que está me gerando algum tipo de aborrecimento. Porque se eu só fico assim, no mental, nos meus julgamentos, eu vou ficar de uma maneira muito rasa, muito superficial. Eu vou pensar assim, ele não deveria fazer isso. Ele está errado. Um cliente que assume um compromisso financeiro tem que pagar. Ele é um irresponsável. Ele está me desrespeitando. Ele não está valorizando o meu trabalho. Então, eu posso perceber essa série de julgamentos que passam pela minha cabeça, que na verdade é tudo julgamento. Tudo julgamento, tá? Se eu chegar com esses pensamentos na hora da comunicação, vamos imaginar como é que vai ser esse diálogo. Eu não preciso nem entrar em detalhes, todo mundo já passou por isso, né? Agora, se eu conseguir entrar em contato comigo mesmo e perceber que necessidade minha não está sendo atendida, que está fazendo eu me aborrecer com isso, então eu posso entrar em contato, por exemplo, com uma necessidade de reconhecimento. Poxa, reconhecimento pelo meu trabalho, pelo meu estudo, pela minha dedicação, pelo meu esforço, pelo tempo de envolvimento naquele caso. Entendeu? E aí ele vai e não me paga. Então, necessidade de reconhecimento. Isso é uma necessidade emocional, tá? Emocional. Pode ser uma necessidade mais material mesmo. Eu tenho necessidade de sustento financeiro. Dinheiro. Então, a pessoa não me paga, isso está me aborrecendo, porque eu estou com necessidade do dinheiro. Então, eu posso entrar em contato com isso e perceber como é que eu me sinto. Então, se, por exemplo, um cliente não paga, e eu estou precisando do dinheiro, eu estou com conta para pagar, que sentimento que pode dar isso aí? Insegurança, medo de ficar sem dinheiro, insegurança em relação ao dia de amanhã, do meu sustento familiar, como é que eu vou pôr comida na geladeira, como é que eu vou sustentar meus filhos. Então, é interessante, é bom a gente entrar em contato com isso, tá? Se é uma necessidade de reconhecimento, de apreciação, né? Eu percebo que eu julgo que a pessoa não está apreciando o meu trabalho, por isso ela não está pagando. Já é um julgamento. Eu posso estar errado na minha interpretação, pode não ser nada disso. Mas essa interpretação me causa raiva. Agora, se eu sair dessa interpretação de quais são os motivos do outro, de como é que é o caráter do outro, sabe? Sai dessa. Entre em contato. Necessidade de apreciação. Necessidade de reconhecimento. E aí, como é que eu me sinto? Me sinto frustrado, me sinto triste, me sinto desanimado, me sinto desmotivado. Então, são sentimentos que acontecem decorrentes de uma necessidade de reconhecimento, de apreciação, que não estão sendo bem atendidas. Então, eu posso entrar em contato com isso. E aí, quando eu vou estabelecer uma comunicação com o meu cliente a respeito disso que está acontecendo, que é um problema. Então, está acontecendo um problema, está acontecendo um conflito, porque não está bom para mim, eu não estou feliz com isso que está acontecendo, então temos um problema. E a gente precisa, isso dentro da comunicação não violenta é uma das bandeiras da comunicação não violenta. A gente aprender a expressar, aprender a se posicionar, não ficar engolindo sapo, não ficar guardando rancor. A gente expressar, mas tem uma forma saudável de expressar. Que é com a comunicação não violenta. É se vulnerabilizando. É falando de si e não falando do outro como o outro estando errado. Então eu posso falar para o meu cliente nesse caso. Olha, faz 2 meses que você não me paga o valor que nós combinamos lá atrás. E eu estou preocupado, porque eu tenho minhas contas para pagar aqui, eu tenho outros clientes para atender, e clientes que estão me procurando e eu estou recusando porque eu estou reservando meu tempo para atender o seu caso. E aí eu preciso desse dinheiro. Então, olha, eu comecei a conversa falando da minha necessidade, falando de como é que aquilo está impactando para mim. Eu não estou apontando o dedo para o outro, estou
explicando como é que a situação está para mim. E aí eu posso colocar um pedido. Olha, como é que é? Você vai poder pagar? Você quer pedir algum tipo de flexibilização? Porque simplesmente não pagar e não falar nada, para mim não tá bom. Eu preciso de uma previsibilidade, senão eu fico inseguro. Eu preciso de uma... Se a gente não quiser, por exemplo, falar de uma forma muito, como alguns podem considerar, mimimi, falar, eu estou inseguro. Às vezes as pessoas não têm essa disposição de se vulnerabilizar tanto assim. E tudo bem, não precisa, tá? Mas a gente pode falar a mesma coisa de outra forma. A gente pode falar, eu preciso ter uma segurança da entrada do dinheiro, da previsibilidade na gestão do meu caixa. Então a gente pode falar de uma forma mais objetiva também, para não se expor tanto, tá? Numa situação profissional. Então existem formas. E aí a gente pode dialogar sobre isso e falar, olha, como é que você quer fazer? O que a gente pode fazer? De repente, nessa conversa, podem surgir alternativas. De repente a pessoa está precisando do serviço do advogado, mas não está podendo pagar. Então a gente pode encontrar alguma forma criativa de lidar com isso. Sim. Ou se não encontrar uma forma criativa, se para o advogado realmente não der para continuar prestando o serviço sem receber o dinheiro, ele faz uma escolha, ele tem esse direito. Ele pode falar, olha, então... Ele pode demitir o cliente, né? Eu posso demitir meu cliente, falar, olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder continuar porque eu preciso do dinheiro. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não preciso criticar o outro, sabe? Eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando de mim. Então, essa é uma das chaves da comunicação não violenta. A gente saber cuidar de si. Porque sabendo cuidar de si, a gente consegue... Só um minutinho. Sabendo cuidar de si, a gente consegue cuidar dos outros também. Porque a gente está sendo bem cuidado. Pode falar, desculpa. E isso que você fala é muito interessante, Yuri. Por quê? Porque muitas pessoas, quando a gente comenta sobre a comunicação não violenta, elas pensam que é uma comunicação passiva. Como se eu fosse o bonzinho. A questão não é de ser bonzinho ou mal. A questão é de posicionamento. Né? Eu ter uma comunicação mais assertiva. O que é que eu sinto diante daquela situação que estou enfrentando? Qual que é a necessidade que não está, né, sendo atendida? E dizer para o outro como eu me sinto a respeito daquilo e como que eu gostaria que fosse realizado para eu não me sentir tão mal como eu estou me sentindo, né, diante daquela situação. E muitas pessoas acreditam que falar em comunicação não violenta é falar apenas tão somente que eu sou bonzinho, né? Algumas pessoas perguntam para mim, a senhora ou você, enfim, não se estressa, não fica brava, né? Porque eu falo muito de pacificação, de comunicação não violenta, de mediação. Eu falei, gente, eu sou humana. Eu me estresso, eu tenho raiva, eu tenho frustração, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, como qualquer um. Só que a gente vai aprendendo, né, com a maturidade, com os estudos, a poder verificar esses sentimentos e não trazer isso para um contexto conflituoso. Dizer que aquilo existe, aquele fato existe, mas que eu tenho consciência de poder fazer de uma forma diferente. Então, isso que você nos traz aqui é muito rico, Yuri, né? No sentido de que não é uma passividade, é o inverso, né? É um posicionamento de uma direção mais assertiva. Não é isso? Isso que você falou, da gente entrar em contato com a nossa necessidade e pedir aquilo que é importante para nos ajudar à medida, esse é um dos ensinamentos importantes também da comunicação não violenta. Eu estou aproveitando a sua fala para trazer de uma forma, né, os conceitos da CNV. Mas, assim, o pedido, sabe? A gente saber trabalhar com o pedido, saber pedir, saber ajudar outras pessoas a formular pedidos. Isso para alguém que ajuda pessoas em conflito é uma das habilidades importantes, né, de como trazer a comunicação não violenta para a mediação de conflitos. A gente ajudar a pessoa a pedir aquilo que pode ajudá-la a ter suas necessidades atendidas. E isso a gente começa praticando na nossa própria, né? Então, às vezes a gente
impõe para outra pessoa, olha, tem que ser desse jeito, senão não vai funcionar. Por exemplo, advogado que impõe para o cliente, tem que ser assim. Ou o marido que impõe para a mulher, ó, tem que ser assim, senão não vai rolar. Ou vice-versa. O que acontece? Essa é uma estratégia que a pessoa está encontrando para ter uma necessidade atendida. Só que ela nem tem consciência disso. As pessoas que não conhecem comunicação não violenta Exatamente. não têm necessidade disso.